Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar de processo de entrada do cliente após vocês assinarem o contrato. Esse vídeo é um dos mais pedidos aqui no canal porque eu vejo que muitos têm dificuldade em definir processos internos, né? O que significa processos internos? É definir o que vai ser feito com o projeto do cliente, como é que vai lidar com o cliente, quais são os próximos passos que o cliente pede, definir sempre um processo. E isso, se a gente for analisar as grandes empresas e também algumas grandes agências de marketing digital, todos têm processos, todas sabem o passo a passo, o que deve ser feito. E isso é o primeiro passo para conseguir escalar um serviço digital, um produto digital, digamos assim, é ter processos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo de onboarding, que é basicamente o processo de entrada desse cliente. Eu vou apresentar aqui do jeito que eu faço, não é muito diferente do jeito que tu encontra aí em vídeos do YouTube e também em cursos online, mas é o jeito que eu me adaptei e o jeito que dá certo para mim quando eu fecho com algum cliente, ok? Então, antes da gente entrar aqui, que eu preparei aqui uma folha Notion para mostrar para vocês o passo a passo. Eu peço que se inscrevam aqui na minha newsletter aqui embaixo, tá? Que lá eu vou começar a partilhar mais conteúdos que eu não compartilho aqui no YouTube e a gente tem um acesso mais próximo lá dentro dessa newsletter, então o link está aqui na descrição. Se vocês quiserem saber como eu consegui os meus primeiros 10 clientes aqui em Portugal, tá aí um link do guia, também está aqui na descrição. E se vocês quiserem também uma consultoria individual comigo, o link está disponível aqui na descrição e a partir do momento que vocês efetuarem lá o pagamento, vai abrir lá uma agenda dos meus horários e vocês podem marcar uma reunião 1 a 1 comigo, 100% individual, 100% personalizado para a dificuldade de vocês. Então, aviso os dados e vamos lá iniciar o processo de onboarding que eu faço aqui dentro da minha estrutura. Eu coloquei aqui o processo de onboarding do aeroporto porque é exatamente isso que acontece, né? Antes de viajar, vocês vão ter que fazer o check-in, vocês vão ter que despachar a mala, vocês vão ter que apresentar os documentos e só depois vocês embarcam. E aqui não é muito diferente. O processo de entrada do cliente tem que ser um processo profissional e tem que ter as etapas bem definidas para mostrar para o cliente que vocês sabem o que vocês estão fazendo. A partir do momento que eu comecei a olhar mais para o onboarding, os meus clientes ficam muito mais alinhados com o serviço e com o jeito que eu trabalho, e também passa muito mais credibilidade e autoridade de saber o que você está fazendo. Porque quando eu comecei, eu não fazia esse processo e era uma bagunça, porque tem que pedir acesso daqui, o que vai acontecer agora depois que fechar o contrato, eu faço já as campanhas, eu peço os criativos, como é que é? Então, aqui eu processo passo a passo para vocês seguirem se quiser, mas eu faço desse jeito e vou compartilhar agora. Então, o processo de entrada, primeiro tem esses passos, que é o fechamento e o contrato, que basicamente tu fez ali a reunião com o cliente falou que vai continuar contigo, que vai fechar contrato, que vai querer ser o teu cliente, então tu vai fazer o fechamento e o contrato. Basicamente, tu vai primeiro sair da reunião do fechamento que tu fez, né? E depois tu vai enviar o contrato online. Para enviar o contrato online, eu uso essa ferramenta que é o smallpdf.com. Ela é 100% gratuito, tu faz ali o contrato em Word, depois transforma para PDF e aquilo tu consegue mandar diretamente para o cliente consegue assinar online e depois te envia a cópia com a assinatura e está feito o processo de contrato, né? Obviamente que tu vai ter que solicitar as informações do cliente e isso são as informações que tu achar necessário estar no contrato. Uma dica para vocês, se vocês querem um contrato template para gestão de tráfego ou para qualquer outro tipo de serviço, eu vou deixar também um link aqui na descrição, aqui abaixo, tá? Para vocês terem o contrato. Depois, vocês vão enviar também um e-mail falando sobre o primeiro pagamento, que o primeiro pagamento é o pré-pagamento, que é um pagamento adiantado, para vocês começarem a fazer o serviço. A partir do momento que tu recebeu o pagamento, vai criar uma conta do Google Drive, essa pasta no Google Drive.
é o nome do cliente, e lá tu vai dividir, por exemplo, por criativos em vídeo, criativos em foto, ou criativos do mês de maio, criativos do mês de fevereiro. Por que deve fazer isso? Para organizar os materiais e os criativos que os clientes vão te enviando, e assim fica organizado e tu nunca vai precisar pedir criativos que ele já enviou, e assim vocês não precisam perder muito tempo solicitando, enviando link de transferência e tudo mais. É um processo muito mais fácil criar tudo no Drive. Então, a partir desse momento que vocês fizeram o fechamento, rolou o primeiro pagamento, fechou o contrato, a gente vai para reunião de kickoff, né, que é a primeira reunião de todas. A reunião de kickoff ela é muito importante porque ela traz o alinhamento com o projeto, tá? A gente consegue entender muito mais do negócio do cliente, porque tu fala ali diretamente com a pessoa e ela te explica tudo que tem por trás e coisas que tu não sabe ainda do negócio. Depois a gente vai definir orçamentos de campanhas e alinhar expectativa e solicitar os criativos da maneira que vocês querem que sejam solicitados. Então é fazer o briefing do negócio, alinhar os KPIs, o que significa isso? Alinhar as principais métricas que vai ser analisada. Depois, definir os orçamentos de campanha, então quanto é que vai ser gasto no Google Ads? Quanto é que vai ser gasto no Meta Ads? Quanto é que vai ser gasto em aquisição, né, em vendas? Quanto é que vai ser gasto em engajamento, que é campanhas ali de alcance, de engajamento, de video view? Então vai definir ali todos os orçamentos e assim tu vai alinhar tudo nessa reunião de kickoff. Depois vai combinar com o cliente e como é que vocês vão solicitar os criativos, se tu vai criar o briefing para os criativos e ele produz, se ele já produz tudo. Então, esses tipos de acordos e alinhamentos que vocês vão fazer nessa reunião de kickoff. Depois, alinhamento de expectativa, o que é? É o cliente aquele que entra muito emocionado, pensando que vai acontecer o resultado daqui a 24 horas. Não, é explicar para ele que existe um processo, que tu vai fazer a estratégia, o estudo, depois vai executar e depois vocês vão otimizar. Então, deixar o cliente mais alinhado com o mundo real, né? Não tanto eufórico. Basicamente é isso, a reunião de kickoff. A reunião de kickoff, para mim, é uma das principais e mais importantes partes do onboarding, porque é ali que vai definir o sucesso e o relacionamento do cliente contigo. Depois tu vai pedir os acessos do cliente mesmo na reunião. E quais acessos? Vai pedir os acessos do cliente. Basicamente vai ser o back-office do site para tu conseguir instalar o Google Tag Manager. Para ter o Google Tag Manager instalado, tu vai instalar o Pixel do Meta, o do Google e do Analytics. E depois, ou outra plataforma que ele anunciar. Por exemplo, se ele anuncia no TikTok, pede o acesso dessa conta. Se ele anuncia no LinkedIn, pede o acesso dessa conta. Então, outras plataformas de anúncio. E depois, caso tu trabalhe com software de e-mail marketing, né? Por exemplo, tem o ActiveCampaign, tem o MailerLite, tem o Mailchimp. Tu vai pedir acesso a esse software para tu conseguir trabalhar também na parte de e-mail marketing. Então, tu vai solicitar os acessos todos e aqui tu já vai listar e saber o que tu vai pedir para o cliente. Não vai fazer a solicitação pingada, por exemplo. Um dia tu pede back-office site, outro dia tu pede acesso ao Google Tag Manager, outro dia tu pede o Analytics. O cliente fica confuso, maluco, ele quer despachar e delegar essa função para ti, então tem que pedir isso tudo dentro de poucos dias para mostrar que tu sabe o que tu está fazendo. Pedir os acessos todos, a gente vai fazer o setup das contas. O setup das contas é muito importante, instalar muito bem todas as tags de traqueamento do website, depois analisar por fora copies, possíveis erros de português que está no website, botões que não estão funcionando, tudo que tu pode ajustar antes de iniciar com o projeto e com as campanhas, né? Antes de iniciar o tráfego pago. Antes de falar que tá tudo ok, tu vai testar todo o fluxo. Então, se for geração de leads, vai testar lá o formulário, página de obrigado, ver se está ativando as tags. E a partir desse momento, tu vai, com as informações da reunião de kickoff, e com o setup todo, e com todas as informações que tu tem um cliente, tu vai criar ali uma estratégia inicial, por exemplo. Eu, por exemplo, faço, olha, nesse primeiro mês a gente vai fazer isso. Então, essas campanhas no Meta, essas campanhas no Google, esses e-mails para a base, e a gente vai fazer isso, vai analisar os resultados e depois vai otimizar. É basicamente isso que eu dou uma timeline para o cliente. Então, o cliente ele vai
ver o que tu vai fazer daqui a 30 dias, ou daqui a 3 meses, ou daqui o projeto todo, né? Então, na reunião de apresentação, tu vai explicar tudo o que vai ser feito nos primeiros meses ou no período do contrato, para dar segurança que tu está trabalhando e que tu vai fazer, ou o que tu está fazendo no projeto, ao decorrer do projeto. Então, reunião de apresentação, para deixar o cliente alinhado do que está sendo feito, do que vai ser feito, e assim passar mais credibilidade e segurança para o cliente na parte da reunião de apresentação. Fez tudo isso, tu vai iniciar as campanhas, e vai iniciar o trabalho, vai fazer as campanhas, vai trocar criativo, vai subir público, vai fazer tudo que tu sabe fazer na parte de tráfego pago. Uma das coisas mais importantes é o feedback constante com o cliente. É mandar sempre como é que está correndo as campanhas ou os resultados. Tudo que está acontecendo no dia a dia, o cliente ele quer saber. Isso demonstra que tu está acompanhando e trabalhando todos os dias no projeto do cliente. Isso passa confiança e isso passa também profissionalismo na hora que tu vai dar os feedbacks e status para o cliente. Então, o que eu faço? Eu defino um dia que eu vou dar sempre um status dos resultados. Então, imagina, toda segunda-feira eu passo um status. E depois, é pedir feedback constante dos clientes, para ver se eles estão gostando dos teus resultados, se eles estão gostando do teu serviço, e assim tu vai sempre estar tendo esse feedback e conseguindo melhorar a parte interna, melhorar os resultados, e alinhar com o cliente sempre, e isso é crucial para vocês terem clientes por muito tempo, porque o que importa na gestão de tráfego ou nos serviços digitais de recorrência, tem que ter esse feedback sempre, porque isso vai medir se o cliente ele vai querer ir embora ou não, né? Se está conseguindo gerar resultado dentro da expectativa dele ou não. Então, para resumir aqui, pedir feedback para os clientes semanalmente, quinzenalmente, mas não deixa de fazer isso. Definir o dia ou a semana que tu vai enviar os status, para estar ali sempre mostrando os resultados e validando se está correndo tudo bem. E esse é o meu processo de onboarding. Basicamente, eu faço tudo isso, né? Tem alguns clientes que são mais, digamos, já entende mais do processo, então isso corre muito mais rápido. Tem processos que demora 2 até 2 semanas para isso tudo acontecer, porque o cliente ainda não sabe dar acesso, ou não entende a reunião de apresentação, ou quer pedir alteração na apresentação da estratégia, ou demora para assinar o contrato. Então, isso tem que demorar, idealmente, uma semana, no máximo. Mas acontece de até durar 15 dias, por exemplo. E tem clientes que sabem que já estão acostumados com esse processo de onboarding e ele te responde e faz tudo isso rapidinho. O que importa realmente nesse vídeo é mostrar que eu tenho esses passos todos definidos, todos esses processos internos. Isso facilita o meu trabalho todo, passa muita credibilidade e profissionalismo para o cliente que está me contratando. Mesmo eu sendo freelancer, mesmo não tendo equipe, eu tenho processos definidos. E isso, quando eu começar agora a ter pessoas comigo, eu passo esse processo, e esse processo é só seguir. Não precisa da minha orientação, porque isso não está já na minha cabeça, isso está documentado. Então, se você gostou desse vídeo e agregou valor aqui nesse tipo de conteúdo, inscreva-se nesse canal, deixa o like e comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem saber ou que eu explique melhor na parte de serviços digitais, gestão de tráfego pago, growth marketing, tudo que vocês queiram saber mais, eu vou atrás desses conteúdos e vou postar aqui. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e tchau!